mundo sabe decorar esse texto, Romanos 8, 28. Já que eu arrisquei, ninguém sabe, né? Quem tiver uma voz bem forte, fica em pé, se lê para mim. Romanos 8, 28, se tiver mais de uma tradução, lê em 2, 3 traduções. Um de cada vez. Vamos lá, o primeiro, bem forte. 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O nosso tema é o propósito de Deus. Repitam comigo. O propósito de Deus é o nosso tema. Fala completo, gente. O propósito de Deus é o nosso tema. Eu contei essa ilustração em 1998. Uma vez eu estava viajando ali no sul. A gente morava em Santa Catarina. E Sumar e eu deparamos com uma cidade chamada Concórdia. Isso tem a ver com concórdia, né? Ou discórdia. E ali toda a rua que a gente pegava naquela bendita cidade era uma rua sem saída. Nós custamos achar a saída. Então parece que o nome tinha algo a ver com as ruas, né? Concórdia, né? A igreja, desde os tempos mais remotos, mais antigos, ela tem enfrentado becos sem saída. Às vezes o diabo Deus permite que o diabo faça o balaio ou o jacá, permite que o diabo faça a tampa do balaio ou do jacá, mas na hora que o diabo vai colocar a tampa para lacrar, Deus não deixa. Satanás, ele tem feito isso, haja vista que tudo Deus permitiu que Satanás fizesse contra Jó, mas Deus lhe disse: não toque na vida de Jó. O diabo, ele tem introduzido no meio do povo de Deus, de maneira sutil, na tentativa de frustrar os propósitos de Deus, no tocante ao desenvolvimento espiritual do crente. Pequenas coisas, questiúnculas, têm afastado as pessoas de Deus. Eu tive gente que se afastou da igreja porque disse: eu não o cumprimentei, mas eu não vi. Por isso alguns cristãos têm a religião apenas para guardá-los de pecar, mas não para fazê-los suficientemente felizes. A vida de muitos crentes, a vida de muitos líderes é uma gangorra. Uma hora está na porta do céu, uma hora está na porta do inferno. Uma hora está exercendo um cargo, outra hora já não quer mais o cargo, pede licença para Deus. Uma hora está frequente a igreja, outra hora está ausente da igreja e por aí vai. Deus deixou em nós o anelo, o desejo da perfeição, e esse impulso é algo vital. O anelo é mais ou menos assim:
E Davi nos ensinou com propriedade: como a corça brama pelas torrentes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ó Deus, eu te busco ansiosamente numa terra sem água e seca, desértica. Deus, eu te aguardo. Deus, eu te espero. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Você quer saber o que é isso? Vai exercer o cargo de guarda. E esse impulso é parte vital da nossa necessidade de Deus, de eu dizer para Deus com sinceridade: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não consigo viver sem Ti. O que seria de mim se não fosse o Senhor estar comigo? Isto tem muito a ver com a caminhada cristã. E a caminhada cristã, que podemos usar a santificação para elucidar. Por exemplo, santificação é santidade sendo posta em ação. Eu preciso, eu quero, eu necessito. Sem Deus eu não sou nada. E a santificação inicial, ela começa com a conversão. Quando você levanta a mão e diz: eu quero Jesus na minha vida. A santificação, ela é progressiva. Na hora que você começa a receber mais de Deus, de repente aquele dom, de repente aquele chamado, de repente aquilo que incomodou você, e você se apresentou para Deus, e a sua vida cristã começa a crescer. Eu já estava vendo uma irmãzinha, a irmãzinha do perfume. Você sabe quem é ela? Ela era uma religiosa muito carola, muito idólatra. E alguém convenceu, acho que foi a filha, para fazer um encontro. Ela não queria, não quer saber de ser crente, não. Não quer saber de ser crente. Até que ela fez o encontro. E ela, no encontro, caiu e veio às suas narinas um perfume da rosa de Sarão. E ela tratou de se batizar o quanto antes. E ela ficou uma semana sentindo esse perfume. Ai, que inveja santa, né? Sentindo esse perfume. Hoje, estava aqui, ela falou: escuta, eu fui convocada pelo Luizinho para ser treinada aí para uma pré-diaconisa. Olha aí. Vocês estão entendendo o que é santificação progressiva? É isso, é isso. Daqui a pouco vocês vão ver. Se não for hoje, vocês vão ver com o colete amarelo aí já na fila, começando. E depois vem a santificação final. Queridos e queridas, ser crente é como andar de bicicleta. Tem uns que ficam equilibristas, não cai, não levanta, não vai para frente nem para trás, fica equilibrando. Mas a vida cristã é para frente, a vida cristã é para o alto, a vida cristã é para o alvo. Paulo disse: olha, eu ainda não cheguei à perfeição, eu ainda não consegui a perfeição, mas eu prossigo, eu vou deixando as coisas para trás, e eu caminho para frente, para o alvo da soberana vocação.
é a santificação final. E o Enoque foi tanto o lado de Deus que não voltou mais. O amor de Deus é um amor santo. Deus é luz, não existe nele trevas, e quem o segue não andará em trevas. Por isso o próprio Jesus, em sua insígnia sabedoria, disse: em verdade, eu vos digo, quem me segue não andará em trevas. A ira de Deus, que mudança, né? Na palavra, está falando de amor, agora fala de ira. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e perversão que detém a verdade pela mentira. A ira de Deus não indica um Deus raivoso, um Deus colérico, mas indica a sua natureza santa, natureza que se opõe ao pecado, natureza que perturba a ordem moral do mundo. E é exatamente nesse ponto que a gente entra para o texto em consideração. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 9. Coisa tremenda esse texto. 28. Todas as coisas contribuem juntamente, não separadamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com propósito. Mas eu quero pegar um gancho nisso aqui e lembrar do que Paulo falou em outro texto. Ele diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aquelas que não convêm, eu não vou me deixar dominar por elas. Mas vamos fazer a pergunta então: quais são estas coisas? Toda religião, crença que não produzir a semelhança de Jesus não contribui. Toda religião ou crença que não leva a pessoa a uma união com Cristo não contribui. Por isso, os neoliberais acabam tropeçando em suas doutrinas, porque suas doutrinas não vão me fazer mais parecido com Jesus. As suas doutrinas não vão destruir o pecado. As suas doutrinas não vão trazer perfeição para a minha vida, não vai aumentar a minha fé. Agora, está cheio aí na internet. Quantos que estão oferecendo aconchegantes ensinamentos, sem contudo obedecer a Deus? Recebemos uma vez uma profetisa numa determinada igreja, uma igreja de história, e quando aplicamos a ela o plano de salvação, ela não era salva, mas era diaconisa, a profetisa, melhor dizendo. Teve uma outra, de uma outra religião sem muita história, embora seja grande no Brasil, e nós a conhecemos, vizinha nossa,
dona de um terreiro de Umbanda. E um dia nós vimos nessa igreja, se é que pode chamar de igreja, ela trabalhando, esforçada, dias depois, José Lourenço e eu fomos conversar. Ela não era liberta, mas era obreira. A caminhonete foi empinada de tanta coisa do saravá que nós jogamos fora e queimamos. Mas o discurso é bonito, o julgamento é bonito. Muitas pessoas exercitam a mente, usam repetidas e evasivas expressões, mas não move a minha fé, não remove entulhos da minha vida. São mecanismos, são manobras que não expressam o mover de Deus. Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Alguns pensam no céu de maneira geográfica, ou de uma outra maneira. Quando eu fui examinado para a ordenação, me perguntaram onde ficava o céu, onde ficava o inferno, onde ficava o jardim do Éden. Coisa cruel. Eu disse o seguinte: se formos pensar no Apocalipse, o céu é um estado muito bem organizado. Se formos pensar do ponto de vista geográfico, o céu é um jardim. Outros acham que é uma mera casa, mas a Bíblia diz que o céu está preparado para aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Você era um verme, você era uma lagarta rastejante, mas pela transformação, pela metamorfose, você se transformou numa colorida borboleta que ganhou as alturas e que está livre para voar. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não assumam a forma do mundo, mas transformai-vos, metamorfoseai-vos pela renovação da sua mente, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O céu é um lugar de delícias, preparado para pessoas santas, santificadas, abençoadas, esperançosas e vitoriosas no poder do nome de Jesus. É para lá que nós vamos um dia. Amém? Eu pergunto: você está preparado? Paulo diz: olha, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que a minha mente, o meu entendimento não alcançou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, mente, pensamento, eu estou aqui, pensei nos Estados Unidos, pensei na Alemanha, muito rápido. Aquilo que a mente não alcançou é o que Deus tem preparado para quem o ama. Você já imaginou como pode ser o céu? O Hernani deu alguma pincelada aí sobre isso, né? É uma loucura.
Céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu com Cristo. Vou morar no lindo céu. Então, pegando as músicas antigas do Pedro Pereira, depois que Cristo me salvou, vou cantar a melodia para vocês mais novos entenderem. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, assim é céu, fluir perdão a mim que concedeu. E assim vai, e assim vai. Segundo lugar, lealdade doutrinal. Lealdade doutrinal. Qualquer organização pode existir fidelidade disso ou daquilo, sem contudo ter uma entrega absoluta. Entrega absoluta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Coisa linda. Agrada-te ao Senhor, e às vezes eu traduzo por agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. E o teu desejo maior é aspirar por Deus, é querer Deus, é sentir Deus, é ter a paz de Deus, é ter o amor de Deus, é ter a bondade de Deus, é ter a misericórdia de Deus, é sentir como ele sentiu, é viver como ele viveu. Falta ao povo de Deus compromisso com a palavra revelada para comunicar a estatura de Cristo. Quando nós fizemos aqui o propósito do projeto de vida, como é que é o slogan mesmo? Eu sonho e Deus realiza. Eu sonho e Deus realiza. Nós lemos Eclesiastes 5, como diz o Edivaldo, Deus regaça. E eu disse, ó, cuidado, hein? Cuidado com o voto de tolo, hein? Você votar e não cumprir, traz maldição para a sua vida e traz maldição para a igreja. Tem muita gente fora. Sabe por quê? Não tem temor pela palavra de Deus. Não tem, é lealdade doutrinal. Não tem compromisso com a palavra revelada. Se a igreja não viver em função de Jesus Cristo, se não possuir a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus, é como o sal insípido, o sal que perdeu o sabor, o sal que não salga mais nada, que não preserva mais nada, tem que ser jogado fora. Ou então como a lâmpada que se queimou, não clareia mais, não aquece mais, não tem mais luz, é apenas uma lâmpada estragada. Isso é mostrado na igreja de Laodiceia. Deus disse para o anjo daquela igreja: eu preferia que vocês fossem frio ou quente, mas vocês são mornos. Eu pensei duas vezes para não falar rostos mornos, né?
vocês são mornos. Eu preferia que vocês fossem frios, porque estava definido. Eu preferia que vocês fossem quentes, estava definido do outro lado. Mas vocês não é uma coisa e nem outra. Vocês são meros equilibristas, que eu falei agora há pouco. E Deus rejeitou a doutrina daquela igreja por falta de fidelidade às coisas de Deus. Jesus afirmou que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A tradição é muito mais forte do que essa. Então vamos deixar. Faz assim, fala, essa igreja foi edificada por Jesus Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí pode pegar aquele pentecostal agitado, João Paulo, né? Lembra? Aqui não, Chechênia! Aqui é Deus, propriedade de Deus. Aleluias! Todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com propósito ou chamados por decreto. Estava melhor do jeito que estava anteriormente, viu? Terceiro lugar, lealdade natural. O que mais existe hoje é um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia. E alguns, para disfarçar, carregam um crucifixo bem grande no pescoço, ou nesses dias de Páscoa, carrega nas costas. Eu vou sair um pouquinho do texto para mostrar para vocês como que é essa besteira. Abram em 1 Timóteo. De repente tem alguém aqui que está sendo enganado, ele vai ser esclarecido hoje. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Veja se tem um negócio mais claro do que esse. Mas o diabo cega os olhos. Eu não vejo. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Olha o que a Bíblia diz. Mas o Espírito, maiúsculo, Espírito Santo, expressamente diz, expressamente é por escrito, que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos ou alguns apostatarão da fé e dando ouvidos a espíritos, é o diabo, enganadores, por isso que está minúsculo, o Espírito de Deus é maiúsculo, o outro Espírito é minúsculo, e a doutrina de demônios. Aqui tem apostasia, aqui tem espírito maligno, aqui tem doutrina de demônio, aqui tem hipocrisia, pela hipocrisia das pessoas que falam mentiras, pela hipocrisia de pessoas que têm cauterizada a sua consciência. Agora vamos ver quais são as doutrinas, queridos. Proíbem o casamento. Não é a igreja presbiteriana que proíbe casar, não. Ela incentiva o casar. Proíbe o casamento. Ordena a abstinência de alimentos. Não come carne na Semana Santa. Deus tem a ver com isso. E tem alguns crentes aí de bobeira aí, né? Tem alguns crentes de bobeira aí. Deus criou para os fiéis, para que conhecem a verdade e para usarem destes alimentos com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa.
e não há nada que rejeitar, nem carne bovina, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Meu Deus, se você praticar esse tipo de doutrina, você não vai achar nem o caminho de sua casa de volta. Isso é evangelho sem cruz. E a maior manifestação da graça de Deus é a cruz. Não foi, é a cruz. E a cruz significa que Deus me viu na pior situação, numa miserável situação, e daí Ele me amou ao máximo, dando a sua própria vida. Muitos aceitam que o velho homem não precisa morrer, e assim dizem estar servindo a Deus com seus dons, com suas habilidades, com seus talentos, sem a experiência de um novo nascimento. A palavra de Deus diz, nas palavras do próprio Jesus, se alguém quer ver após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e depois me segue. O novo nascimento é fundamental. Abra em Mateus capítulo 7. Mateus, no capítulo número 7. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, grita na igreja, levanta a mão, chora, entrará no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas naquele dia, no dia do julgamento, muitos, não são poucos não, me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Tem muito profeta indo para o inferno. Em teu nome nós não expulsamos demônio, tem muito expulsador de demônio indo para o inferno. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres, tem muitos indo para o inferno. E o Senhor lhes dirá abertamente ou por escrito: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticavam iniquidade. Porque estavam tomando o nome de Deus em vão. E para que haja novo nascimento, a palavra precisa ser semeada. Vamos para Mateus capítulo 10. Mateus, no capítulo número 10, os versículos 7 e 8. Capítulo 10, ele vai escolher os 12 discípulos e vai enviá-los para pregar o Evangelho. No versículo 5, 17, diz assim: e indo pregai, pregai é um imperativo, é ordem, dizendo: é chegado o reino dos céus. Se não houver novo nascimento, não tem validade os dons. Aí sim, curai os enfermos, na pregação primeiro, palavra de Deus primeiro, conversão primeiro, início da santificação primeiro. Daí sim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque vocês receberam de graça, e de graça vocês têm de dar. Posso dizer uma coisa para vocês: tem muita gente precisando se arrepender do seu próprio arrependimento. Eu quero que você
Analise com firmeza isso. E ore a Deus dizendo: Deus, me ajude na minha falta de fé. Deus, me ajude a crescer na Tua palavra. Sabe, queridos e queridas, nós temos que tomar muito cuidado com a química desequilibrada. Uma vez, eu gosto muito de remédio caseiro. Uma vez eu fiz um remedinho caseiro lá para curar a garganta, quando está arranhando a garganta, e eu pus sal também, só que eu fervi, e em fervendo o sal, ele se tornou um ácido, e queimou tudo eu que por dentro da garganta. Era uma química totalmente errada, desequilibrada. Cuidado com a teologia inadequada, e cuidado com a graça insuficiente. O melhor remédio para todas as coisas é a graça e o amor de Deus. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem crê em mim, disse Jesus, já passou da morte para a vida. O caminho da graça não é uma reflexão posterior, ela acontece em tempo real. É o único caminho que Deus planejou para a nossa salvação. A graça me ensina o temor e a libertação dos tremores ou dos temores, porque temer é uma coisa e tremer é outra coisa. Devo entender que Deus me conhece, que Deus me ama e eu sou conhecido e amado por Ele. Eu devo entender que Deus me liberta de ser alguém ou de tentar ser algo que eu não sou. Eu já falei isso numa outra pregação. Você vai para uma festa de rico, de arrombado, e você se comporta como ele. Você compra um presente lá para pagar não sei quantas prestações, arrebenta a sua finança para se parecer com eles, para mostrar o que você não é. Agostinho, ele disse: Jesus Cristo foi o único que pôde dizer eu sou. Não temos esse direito porque nunca somos, todavia estamos no processo de sermos alguma coisa. Eu não cheguei à perfeição, mas eu estou no caminho. Agora, há curadores feridos, há mágicos perturbados, enquanto que há pessoas simples, mais sinceras, libertadas, curadas pelo poder de Jesus. Sabe, igreja, nós temos que evitar os atalhos. O único caminho para o crente é a morte e a ressurreição de Jesus. Nele nós morremos, nele nós fomos sepultados e ressuscitamos com Ele para uma nova vida que vai glorificar a Deus, que vai levar pecadores através de nós à conversão, à regeneração e à plenitude do Espírito Santo de Deus. Paulo fala mais para Timóteo sobre esse assunto. Ele diz lá no capítulo 6 de 2 Timóteo, acho que no verso 12, se não me engano: igreja, combate o bom combate da fé. Bom é o contrário de mal, tem a ver com caráter. Combate o bom combate da fé, mas toma posse da vida eterna. É impossível você ter um coração que contemple Deus, que você tenha experiência
pessoal com Deus se você não passar pela cruz. Se você não entender a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o caminho que Deus traçou para você através de Jesus Cristo. Portanto, nós temos que colocar algumas coisas em questão e talvez perguntar quais coisas. Talvez perguntar qual doutrina. E talvez perguntar qual é a verdadeira lealdade. Deus te chama nessa noite para um propósito maior. Para um propósito maior. Se você quer ir para o céu, você tem que entrar para a turma da conversão, e através da sua entrega, através da conversão, vai convergir, vai mudar o rumo. Você vai começar a escalada da santificação, vai crescer, vai progredir e vai ficar cada vez mais próximo de Deus. Mas se você não passar por esse processo, você dá uma esfriada na fé, você foge do chamado de Deus, você foge do propósito de Deus. O diabo, ele prepara para você uma embarcação e te leva, e quanto mais longe de Deus, e quanto mais longe de Deus, e você vai ficar tão longe de Deus, que você não vai conseguir mais voltar. Não quero forçar a barra não, mas isso acontece muito na igreja. Para quem é, já não é mais. Para quem fazia, já não faz mais. Você poderia ser um instrumento da mão de Deus, mas você se abdicou de tudo, com desculpas esfarrapadas, e você vai ter que dar conta disso diante de Deus. Você não está fazendo pastor do amigo, o chamado é de Deus para a sua vida. Isso é sério. A pessoa começou a sair de cargo, a pessoa começou a daqui a pouco está no mundo, porque o diabo prepara a embarcação, vai te levando. Enquanto você aproxima de Deus, e aí você some que ninguém te vê mais, como Enoque da vida, porque ele foi tão próximo de Deus, ele foi tão íntimo de Deus que não conseguiu voltar. Assim também, se você for íntimo do diabo, você não vai conseguir mais voltar. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Então, quem quiser retomar a sua caminhada, a sua conversão, o seu chamado, o seu propósito, nessa noite tem que vir aqui diante do altar. Se for preciso, chore, porque o diabo já decretou a desgraça para a sua vida, mas a graça de Deus é maior. Outra coisa, se você ainda não é um cristão, um crente de fato e de verdade, e quer começar, começa pela conversão. Você vai levantar sua mão e dizer: eu quero Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Nós vamos orar e vai começar o processo. De repente você não vai sentir o perfume que a irmã sentiu, mas você vai sentir outra coisa na sua vida. Quem sabe um arrepio, quem sabe o cabelo vai ficar estrepado, quem sabe um calor, quem sabe alguma coisa diferente. Deixe-me contar na experiência do evangelista Marcos, porque Lucas, Marcos e Mateus nem sempre dizem a mesma coisa. Esse Marcos, só ele que fala isso. O homem da mão ressequida, foi o pastor Edivaldo que pregou esse dia, foi? O homem da mão ressequida ou da mão mirrada, a mão era seca.
Jesus ordenou 3 coisas para ele ser curado. Só Marcos fala esse detalhe. Jesus mandou ele se colocar em pé, e a Bíblia diz que prontamente ele se colocou em pé. Só Marcos faz esse detalhe. Jesus mandou que ele viesse para frente. Só Marcos fala isso. E ele se levantou e veio para frente. E aí Jesus fala para ele: estende a mão. E ele estendeu e foi curado. Se você quer acertar os ponteiros com Deus, você tem que levantar, você tem que vir, e você tem que estender a mão, como fez o homem da mão recebida.